Senhor presidente, continuando a nossa participação, só para concluir ainda sobre essa questão do impacto de vizinhança, é urgente, além dessa questão do impacto de vizinhança, nós temos verificado vários pronunciamentos aqui nessa Casa Legislativa sobre a questão das demandas urbanas do vereador Neri, sobre a questão da ocupação do solo, a própria a observação que o vereador Amauri colocou sobre a questão dos loteamentos, a questão de transporte coletivo. Aliás, essa questão do transporte coletivo, vereador Amauri, eu acho que passou da hora de São José chamar para si a questão do transporte coletivo na nossa cidade. Inclusive, a questão de fixação das próprias, dos valores das linhas interbairros, da questão de ampliar as necessidades da nossa população, e nós sabemos que muito da população de São José acabam ficando na mão ou da Prefeitura de Florianópolis, ou considerados interestaduais, né, na mão de terra, acho que estadual. Então, é uma questão de São José, para São José e das pessoas que moram e se utilizam do espaço urbano de São José. Então, passado a hora da gente fazer a regulamentação, inclusive a abertura de novas linhas, novas concessões, a gente vê que é muito pobre o oferecimento do transporte coletivo nessa cidade. Mas, o que eu venho aqui nas explicações pessoais, eu tenho escutado mais o vereador Neri e o vereador Cloni falar de um assunto, e aí as explicações pessoais é a questão mais de ordem política mesmo. É a questão da chamada organização partidária e a questão política no nosso país. Eu estive presente na última sexta-feira no município de Lages, onde teve um fórum muito interessante que reuniu todos as vereadoras, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas e prefeitos do partido do PT, partido ao qual eu pertenço, eu e o vereador Francisco Silvi. Foi um seminário extremamente interessante, vereador Vino. E esteve presente o presidente nacional Rui Falcão, lideranças nacionais, estaduais, e entre outras coisas, entrou em debate a questão da análise de conjuntura, como é que está nosso Estado, alianças nacionais, mas a questão de fundo é a questão da reforma política, que foi sepultada semana passada no Congresso Nacional. Um absurdo. Por exemplo, no PT, hoje, por exemplo, eu e o vereador Francisco, só podemos nos recandidatar em sequência mais 2 vezes. O PT só admite que um vereador, em sequência, no máximo, 3 mandatos no exercício. Assim como deputado federal, como deputado estadual. E senador só pode candidatar-se uma reeleição. Outra coisa, se discute muito a questão dos financiamentos de campanha. Eu estou mais do que convencido, faz-se necessário a questão de disciplinar o uso das verbas nas campanhas eleitorais. E não tenho dúvida que a maneira mais sensata é o financiamento público. Aí daí vem aquela discussão, poxa, mas o problema é que daí vai tirar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, não sei o que, não sei o que. Gente, é muito mais caro para a nação e para o nosso povo o atual modelo privado de financiamento de campanha. Por quê? Porque eu não sou muito adepto da escola de Chicago, vereador Neri. Mas o velho Friedman, da escola monetarista, neoliberal, ele dizia, não existe almoço grátis. E não existe mesmo.
Quem bota 1 centavo na campanha, ele quer no mínimo o dobro de retorno. No mínimo. E aí, são poucas pessoas que têm poder de fato de interferir nas eleições. Então, a partir do nosso gabinete e a partir de várias entidades a nível nacional, nós vamos começar um abaixo-assinado solicitando o quê? Um projeto de lei de iniciativa popular sobre a reforma política. Assim como teve a lei da ficha limpa, várias leis de iniciativa populares, nós queremos até o final de maio, no mínimo, 1,5 milhão de assinaturas pelo Brasil. Já temos o modelo, o nome, título de eleitor. Detalhe, quem não tiver o título de eleitor, que nem sempre a gente tem à mão, vai assinar data de nascimento, o nome, e colocando o nome da mãe, e assinando, naturalmente o TSE identifica o eleitor. E qual é o objetivo desse abaixo-assinado? Mais importante, uma convocação de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. Vereador Neri, por que específica? O povo será chamado às urnas para escolherem deputadas e deputados, senadores e senadores, só para discutir a reforma política. Porque com o atual Congresso não será possível nenhuma vírgula de fundo nessa questão da reforma política. Porque hoje, a maioria dos deputados que estão lá, a forma como está a concha de retalhos já da nossa Constituição, da formulação de como se faz eleições no Brasil e a formação de políticos no Brasil, vereador Sanderson, é impossível uma reforma política de fundo. Outra questão, participação das mulheres na vida política. Nós temos 2 vereadoras, vereadora Sandra e vereadora Mary. Tem a cláusula de 30%, mas é ínfimo o número de participação de mulheres na política brasileira. E isso é muito ruim para nós. Florianópolis, a Câmara de Florianópolis não tem uma vereadora. Países, com todo respeito, eu preservo a autonomia e a autodeterminação dos povos, mas com todo respeito, uma teocracia como o Irã, que é cheio de preconceito contra as mulheres, vereadora Sandra, vereadora Mary, pasmem, a maioria do parlamento é de representante feminina. Numa teocracia. Vários parlamentos pelo mundo têm praticamente paridade. Então, nesse abaixo-assinado também a gente coloca a necessidade de paridade para as listas. Porque eu tenho escutado muito o vereador Neri, que tem abordado a questão dos partidos, vereador Cloni, e a própria configuração da nossa Câmara de Vereadores, vereador Michel, vereador Sanderson, não se dá por bancada. E é da vida. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, eu prefiro escolher pessoas do que partidos. Mas, na verdade, os partidos políticos são os instrumentos legítimos, legais, para se fazer a proposta política. E o que acontece? Às vezes a gente vota num partido e acaba votando numa pessoa que acaba elegendo um candidato que a gente não quer. Então, para o aperfeiçoamento político do nosso país, nós precisamos de uma reforma política que transforme os partidos mais fortes, com consistências, não sujeito a intervenções fáceis. Essas intervenções que vêm de cima para baixo. É de baixo para cima, com participação popular. Porque o atual modelo está esgotado. Não tem condições, as pessoas estão se afastando da política. E ruim que a política é pior sem ela. E os partidos políticos são as correias de transmissão das ideias da sociedade. E sem essa correia de transmissão, não haverá inovação. Não haverão ideias novas. E se perpetuará de formas, intervenções indiretas, o atual modelo. Muito já se
Avançou-se após a ditadura, mas o atual modelo esgotou e nós participaremos desse abaixo-assinado pela reforma política já. Vou buscar a assinatura de todos que quiserem compartilhar dessa ideia. A tribuna pelo tempo regimental, vereador Michel.